Entrada para resposta a argumentos particulares. Agora chegamos à consideração das objeções com as quais a doutrina que temos da palavra de Deus, inegavelmente confirmada, geralmente é atacada com grande barulho e clamor, a respeito do qual devo dar-lhe estas 3 advertências antes que eu venha a denunciá-las. A primeira é que, de minha parte, preferia que todos fossem enterrados do que uma vez trazidos à luz, em oposição à verdade de Deus, que parecem desfigurar, e, portanto, se fosse minha escolha, eu não apresentaria nenhum deles. Não que haja alguma dificuldade ou peso neles, que a remoção seja operosa ou onerosa, mas apenas que não estou disposto a ser de qualquer maneira instrumental para dar fôlego ou luz ao que se opôs à verdade de Deus. Mas porque nestes tempos de liberdade e erro, suponho que a maioria deles já foi contestada ao leitor por homens à espreita para enganar, ou é provável que o sejam. Vou, portanto, mostrar-lhe o veneno e, além disso, fornecer-lhe com um antídoto contra o veneno dos egoístas, como os nossos dias abundam. Em segundo lugar, devo desejar-vos que, quando ouvirdes uma objeção, não vos empolgueis com o som das palavras, nem permitais que ele impressione vossos espíritos. Lembrai-vos com quantas demonstrações e inumeráveis lugares das Escrituras a verdade opôs, pois eles foram confirmados, mas descansem até que os lugares sejam bem pesados, os argumentos ponderados, as respostas estabelecidas, e então o Senhor orienta a provar todas as coisas e reter o que é bom. Em terceiro lugar, que você observe diligentemente o que se aproxima da tensão da controvérsia e a coisa em que está a diferença, deixando todos os outros flóreos e palavra de vaidade como sem peso e sem importância. Agora, as objeções feitas contra a verdade mantidas são de 2 tipos. A primeira, tirada da escritura pervertida, o outro, da razão abusada. Começamos com a primeira, as objeções retiradas das escrituras. Todos os lugares dos quais isso possa parecer contradizer nossa afirmação são por nossos adversários mais fortes, em sua maior força, referindo às 3 cabeças. Primeiro, aqueles lugares que afirmam que Deus morreu pelo mundo, ou que de toda outra forma fazem menção da palavra mundo no negócio da redenção. Em segundo lugar, aqueles que mencionam todo e qualquer homem, seja na obra da morte de Cristo por eles ou onde se diz que Deus deseja sua salvação. Em terceiro lugar, aqueles que afirmam que Cristo comprou ou morreu por aqueles que perecem. Daí, eles extraem 3 argumentos principais ou sofisma, nos quais ele insiste muito. Tudo que devemos, com a ajuda do Senhor, considerar em suas várias ordens, com os lugares da Escritura trazidos para confirmá-los e fortalecê-los. O primeiro dos quais é tirado da palavra mundo, e é assim proposto por eles para que nossos pobres pretendentes são de fato muitos crianças. Aquele que é dado pelo amor com quem Deus amou o mundo, como João 3,16, que se deu a si mesmo pela vida do mundo, como João capítulo 6, versículo 51, e foi propiciação pelos pecados de todo o mundo, como 1 João capítulo 2, versículo 2, aos quais acrescenta João 1,29, 2 Coríntios, no versículo 19, citado por Armínio na página 530, 531, e por assim e diante, etc. Ele foi dado e morreu por todos os homens no mundo, mas o primeiro é verdadeiro de Cristo, como aparece pelos lugares antes elegados. Portanto, ele morreu por todo o mundo, e todos em geral. E para isso eles dizem que seus adversários não têm nenhum acordo de resposta, mas concedendo-lhe a liberdade de se gabar, negamos categoricamente e sem procurar cores o consequente da primeira proposição, e com a ajuda do Senhor, a qualquer momento colocaremos à prova se não temos justa causa para fazê-lo. Existem 2 maneiras pelas quais eles vão provar esse consequente do mundo para todo e cada um. Primeiro, pela razão e pelo sentimento da palavra. Em segundo lugar, da consideração dos lugares particulares das Escrituras, exortando, vamos experimentá-lo em ambos. Primeiro, se eles vão entender pelo raciocínio, eu concedo que eles devem argumentar assim: o mundo inteiro contém todo e qualquer homem no mundo. Cristo morreu pelo mundo inteiro, portanto, aqui a resposta. Aqui estão manifestadamente 4 termos neste simbolismo, surgindo da ambiguidade da palavra mundo.
portanto, nenhum meio verdadeiro sobre o qual o peso da conclusão deva depender, o mundo da minha proposição, sendo tomado pelo mundo que contém no segundo, para o mundo contido, ou o homem no mundo, como é muito aparente para ser feito uma coisa a ser provada, de modo que, a menos que você conclua, portanto, Cristo morreu por aquilo que contém todos os homens no mundo, e afirme na suposição de que Cristo morreu pelo mundo que contém, ou tecido da terra habitável, que é uma frenesi, isso o singulismo é mais sofisticamente falso. Se então você tomar qualquer prova da palavra mundo, não deve ser da coisa em si, mas do significação da palavra na escritura. Assim, esta palavra mundo na escritura significa todo e qualquer homem no mundo, mas diz que Cristo morreu pelo mundo. Resposta. A primeira proposição referente à significação e significado da palavra mundo é universal, abrangendo todos os lugares em que é usada o particular, abrangendo apenas alguns. Se a primeira proposição é aparentemente falsa, como se manifestou antes, se na segunda maneira, então, o argumento deve ser assim formado. Em alguns lugares nas Escrituras, a palavra mundo significa todo e qualquer homem no mundo, de todas as idades, épocas e condições, mas diz que Cristo morreu pelo mundo. Resposta: que este singulismo não é melhor do que o primeiro é mais evidente, uma conclusão universal sendo inferida de uma proposição particular. Mas agora que a primeira proposição está corretamente formulada, tendo a pergunta a exigir em relação à segunda ou à suposição, a saber, se em todos os lugares onde há menção à morte de Cristo é dito que ele morreu pelo mundo ou apenas em alguns. Se você disser em todos os lugares, isso é aparentemente falso, como já foi descoberto por aqueles muitos textos da Escritura antes produzidos, restringindo a morte de Cristo aos seus eleitos, suas ovelhas, sua igreja, em comparação com os quais são poucos. Seu segundo, então, argumento deve ser executado assim. Em alguns poucos lugares das Escrituras, a palavra mundo significa todo e qualquer homem no mundo. Mas em alguns poucos lugares se diz que Cristo morreu pelo mundo, embora não em palavras expressas, mas em termos equivalentes. Resposta. Este argumento é tão fraco, ridículo e sofisticamente falso que não pode deixar de ser evidente para qualquer um, e no entanto claramente a partir da própria palavra mundo não será melhorado, e ninguém precisa desejar que seja pior. Conclui um universal sobre afirmativas particulares e, além disso, com 4 termos aparentemente no singulismo, a menos que você prove que alguns lugares no primeiro são os mesmos lugares na suposição que a coisa em questão, de modo que se alguma força for tirada desta palavra, deve ser um argumento desta forma. Se a palavra mundo significa todo e qualquer homem que já existiu ou existirá, naqueles lugares onde se diz que Cristo morreu pelo mundo, então Cristo morreu por todo e qualquer homem. Mas a palavra mundo, em todos aqueles lugares onde se diz que Cristo morreu pelo mundo, significa todo e qualquer homem no mundo, portanto Cristo morreu por eles. Resposta. Primeiro, que é apenas em um lugar dito que Cristo deu sua vida pelo mundo, ou morreu por ele, o que sustenta a intenção de nosso Salvador. Todos os outros lugares parecem apenas oferecer a suficiência de sua oblação para todos, o que também mantemos. Em segundo lugar, negamos absolutamente a suposição e apelamos ao julgamento para uma consideração de todos os lugares específicos em que a tal menção é feita. Assim, chamei este argumento para governar e medir, para que possa ser evidente onde está sua grande força, o que é de fato muita fraqueza, e que por causa deles que, tendo agarrado a palavra mundo, fogem logo com a isca, como se tudo estivesse livre para a redenção universal, quando ainda, se você deseja que eles exponham e manifestem a força de sua razão, eles não sabem o que dizem, senão o mundo e o mundo inteiro, entendendo de fato nem o que dizem nem o que afirmam. Digno disso, por causa da grande ostentação mencionada na estrada, um argumento mais fraco, ouso dizer, nunca foi produzido por homens racionais em uma causa tão importante, que mais adiante será manifestado pela consideração dos vários lugares particulares produzidos para dar-lhes semblante, o que faremos em ordem. O primeiro lugar em que nos lançamos é o que nosso adversário primeiro propõe, e não um pouco apoiado, e no entanto apenas da sua clarorosa reivindicação. Não são poucos os que pensam que esse mesmo texto tão adequado e pronto para derrubar toda a sua opinião
quanto à espada de Golias para cortar sua própria cabeça, muitos argumentos irrefutáveis contra a universidade da redenção, sendo facilmente reduzidos das palavras desse texto. O grande e pacífico rei de sua igreja nos guia para fazer valer o interesse da verdade para o lugar da controvérsia que por meio desse tentaremos primeiro, abrindo as palavras e em segundo lugar, pelo balanceamento do raciocínio e argumento deles. E este lugar é João 13,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste lugar eu digo, os universalistas se vangloriam excessivamente, para o qual estamos convencidos de que eles têm tal pouca causa, que não duvidamos, mas com a ajuda do Senhor, para demonstrar que é destrutivo para toda a sua defesa, para que fim eu lhe darei, em resumo, uma parafrase dupla das palavras. A primeira contendo o seu sentido, a última, o nosso. Assim, então, nossos adversários explicam essas palavras. Deus, tão amado, tinha uma inclinação tão natural, verdade e propensão para o bem do mundo. Adão, com todo e cada um de seus posteridade de todas as idades, tempos e condições, das quais alguns estavam no céu, alguns no inferno, muito antes, que deu seu Filho unigênito, fazendo com que ele se encarnasse na plenitude dos tempos e morresse, não com um propósito de resolução para salvar alguém, mas quem quer que seja e, portanto, não restringiva na intenção de alguns. Quinto, que a vida eterna é o fruto obtido pelos crentes, mas não o fim pretendido por Deus. Agora olhe um pouco, em segundo lugar, para o que concedemos ser a mente de Deus nessas palavras, cujo objetivo consideraremos ser o avanço e o estabelecimento do amor gratuito de Deus aos pecadores perdidos, enviando Cristo para obter a redenção eterna, como pode aparecer nessa parafrase a seguir. Deus, o Pai, tão amado, tinha um amor tão peculiar e transcendente, sendo um propósito imutável e um ato de sua vontade em relação à salvação deles para o mundo. Homens miseráveis, pecadores e perdidos de todos os tipos, não apenas judeus, mas também gentios que ele amava peculiarmente, que pretendendo sua salvação, como nas últimas palavras, para o louvor de sua gloriosa graça, ele preparou uma maneira de evitar sua destruição eterna, nomeando e enviando o seu Filho unigênito para ser um Salvador todo suficiente para todos os que olham para ele, todo aquele que nele crê. Todos os crentes, e apenas eles, não pereçam, mas tenham a vida eterna, e tão eficazmente ser levado à obtenção daquelas coisas gloriosas por meio dele, que o Senhor, em seu amor livre, designou para eles. Em que a ampliação das palavras para expor o que concedemos ser a mente do Espírito Santo, nelas estão coisas que devem ser observadas. Primeiro, o que entendemos por amor de Deus, mesmo aquele ato de sua vontade que foi a causa de enviar seu Filho Jesus Cristo, sendo o ato mais eminente de amor e favor à criatura, pois o amor é um querer o bem a qualquer um, e nunca Deus faz um bem maior para a criatura do que designar seu Filho para a sua redenção. Não obstante, gostaria de observar que não faço o propósito de enviar ou dar Cristo para ser absolutamente subordinado ao amor de Deus aos seus eleitos, como se isso fosse o fim do outro absolutamente, mas sim, que ambos são coordenados ao mesmo fim supremo, ou a manifestação da glória de Deus pelo caminho da misericórdia temperada com justiça. Mas em relação à nossa apreensão, essa é a relação em que eles se mantêm um com o outro. Agora, esse amor que dizemos ser isso, em segundo lugar, por mundo, entenderemos apenas os eleitos de Deus, embora não consideraremos neste lugar como tais, mas sobre uma nação que, sendo verdadeira para eles, serve para a exaltação mais profunda do amor de Deus para com eles, que é o fim aqui projetado, e isto é como eles são pobres, miseráveis, criaturas perdidas no mundo, espalhadas em todos os lugares do mundo, não ligadas a judeus ou gregos, mas dispersas em qualquer nação, família e idioma sobre o céu. Em terceiro lugar, é para nós que todo crente, e é uma declaração da intenção de Deus em enviar ou dar seu Filho, não contendo nenhuma distribuição do mundo amado, mas uma direção para as pessoas cujo bem foi pretendido, mas esse amor sendo uma intenção imutável do bem supremo. Em quarto lugar,
não pereça, mas tenha a vida eterna. Contém uma expressão do objetivo de intenção particular de Deus neste negócio, isto é, a salvação certa dos crentes por Cristo. E esta, em geral, é a interpretação das palavras às quais aderimos, o que nos renderá diversos argumentos suficientes, cada um deles para obter o resgate geral, que para que sejam mais bem fundamentados e mais claramente convincentes, estabeleceremos e compararemos as várias palavras e expressões deste lugar, sobre cuja interpretação discordamos com a razão de rejeitar um sentido e abraçar o outro. A primeira diferença na interpretação deste lugar é sobre a causa do envio de Cristo, chamado aqui de amor. A segunda, sobre o objeto desse amor, chamado aqui de mundo. Em terceiro lugar, sobre a intenção de Deus enviar seu Filho, dizer que os crentes podem ser salvos. Pela primeira vez, por amor, neste lugar, todos os nossos adversários concordam que uma afeição natural e propensão em Deus para o bem da criatura, perdida sobre o pecado em geral, que o levou a tomar algum caminho pela qual poderia ser remediado, se destina. Nós, ao contrário, dizemos que por amor aqui não se entende uma inclinação ou propensão de sua natureza, mas um ato de sua vontade e propósito eterno de fazer o bem ao homem, sendo o mais transcendente e eminente ato de amor de Deus para com a criatura. Para que ambos sejam pesados para ver o que é mais agradável à mente do Espírito Santo, darei a você, primeiro, algumas das razões pelas quais nos opomos à interpretação anterior, e em segundo lugar, aquelas pelas quais afirmamos a nossa. Primeiro, se não houver afeição natural, pela qual ele deve necessariamente ser levado a qualquer coisa em si mesmo, podem ou devem ser atribuídos a Deus. Então tal coisa não é aqui pretendida na palavra amor, por isso não pode ser pretendida aqui o que não está em Deus. Mas agora, o que não há nem pode haver tal afeição natural em Deus é mais aparente e pode ser evidenciado por muitas demonstrações. Vou relatar brevemente alguns deles. Primeiro, nada que inclua qualquer imperfeição deve ser atribuído a Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus todo-suficiente, Ele é nossa rocha e sua obra é perfeita. Mas uma afeição natural em Deus para o bem e a salvação de todos, nunca sendo completada nem aperfeiçoada, traz consigo muitas imperfeições e fraquezas. E não só isso, mas também deve ser extremamente prejudicial à absoluta bem-aventurança e felicidade de Deus Todo-Poderoso. Veja, quando qualquer coisa carece do cumprimento daquilo a que se realiza com qualquer desejo, natural ou voluntário, tanto carece da bem-aventurança e felicidade, de modo que, sem prejudicar a infinita bem-aventurança do Deus sempre abençoado, nenhuma afeição natural por qualquer coisa que nunca possa ser realizada pode ser atribuída a Ele, como esse amor geral a todos deve ser. Em segundo lugar, se o Senhor tem uma afeição tão natural por todos a ponto de amá-los, a ponto de enviar seu Filho para morrer por eles, de onde é que essa afeição dele não recebe realização? De onde é que, impedindo e não produz seus efeitos? Porque o Senhor não emprega seu poder para a realização do seu desejo? Não parece bom, em sua infinita sabedoria, dizem eles, fazer assim. Então há uma afeição em Deus por aquilo que, em sua sabedoria, ele não pode processar. Isso entre os filhos dos homens, os vermes da terra, seria chamado de afeição brutal. Em terceiro lugar, nenhuma afeição ou propensão natural ao bem deve ser atribuída a Deus, que a Escritura em nenhum lugar atribui a Ele e é contrária ao que a Escritura atribui a Ele. Agora, a Escritura em nenhum lugar atribui a Deus qualquer afeição natural pela qual Ele deveria ser naturalmente inclinado ao bem da criatura. O lugar para provar isso claramente ainda está para ser produzido, e é que é contrário ao que a Escritura lhe atribui aparentemente, pois descreve que ele é livre em mostrar misericórdia, cada ato sendo realizado livremente por ele, mesmo como ele deseja, pois ele tem misericórdia de quem ele quer misericórdia. Agora, se todo ato de misericórdia mostrado a alguém procede da livre vontade distintiva de Deus, como é aparente, certamente não pode haver nele tal afeição natural. E a verdade é que se o Senhor não mostrar misericórdia e ser levado para a criatura apenas por sua própria vontade instintiva, mas deve naturalmente ser movido a mostrar misericórdia para com os miseráveis, ele deve, em primeiro lugar,
não ser mais misericordioso com os homens do que com os demônios, nem, em segundo lugar, com aqueles que são salvos do que aos condenados, pois o que é natural deve ser igual em todas as suas operações, e o que é natural para Deus deve ser eterno. Muitas razões mais eficazes são produzidas por nossos teólogos para a negação dessa afeição natural em Deus. Na resolução dessa afeição natural em Deus, na resolução da distinção arminiana, eu a chamo assim, como agora por eles abusada, da vontade antecedente e consequente de Deus, a quem o leitor erudito pode reparar para a santificação, de modo que o amor mencionado neste lugar não é aquele afeto natural para todos em geral, que não é mais, mas naturalmente deve ser movido a mostrar misericórdia para com os miseráveis. Ele deve primeiro ser tão misericordioso com os homens do que com os demônios, nem em segundo lugar com os que são salvos do que com os condenados. Pois o que é natural deve ser igual em todas as operações, e o que é natural para Deus deve ser eterno. Em segundo lugar, é o amor especial de Deus por seus eleitos, como afirmamos, e portanto não é algo que nossos adversários supõem ser pretendido por ele, ou seja, uma variedade ou inclinação natural para o bem de todos. Primeiro, o amor aqui insinuado é absolutamente o amor mais eminente e transcendente que Deus já mostrou ou revelou a qualquer criatura miserável. Sim, a intenção de nosso Salvador é assim explicado, usada neste lugar. As partículas, assim, isso, não declaram menos apontado uma eximidade peculiarmente notável na coisa de que a afirmação é feita, acima de qualquer outra coisa no mesmo tipo. Os expositores geralmente dão peso a quase todas as palavras específicas do versículo para a exaltação e demonstração do amor aqui mencionado. Então, isto é, em tal grau e uma tal altura tão notável e surpreendente, Deus, o Deus glorioso e todo suficiente, que poderia ter manifestado sua justiça para a eternidade na condenação de todos os pecadores, e de maneira alguma queria que eles fossem participantes de sua bem-aventurança. Amados, com uma afeição tão sincera e intencional, consistindo em um ato e propósito eterno e imutável de sua vontade para a concessão do bem maior, o amor eficaz mais escolhido. O mundo, homens no mundo, sujeitos às iniquidades e misérias do mundo, deitados em seu sangue, não tendo nada para torná-los louváveis aos seus olhos ou diante dele, que ele deu, não falou como fez todo mundo a princípio, a palavra e foi feito, mas prosseguiu mais alto, para a realização de um trabalho muito maior e mais longo, no qual ele deveria fazer mais do que exercer um ato de seu poder onipotente, como antes e portanto deu seu filho, não qualquer criatura favorita ou agradável, nem ao sol, lua ou estrela, não o rico tesouro de sua criação, mas seu filho gerado, e que não é assim chamado por causa de algumas aproximações a ele, em reverência filial e obediente a ele, como os anjos são chamados filhos de Deus, pois não foi um anjo que ele deu, e que ainda havia sido uma expressão do mais intenso amor, nem ainda nenhum filho por adoção, pois os crentes são filhos de Deus, mas seu filho gerado de sua própria pessoa desde a eternidade, e que seu filho unigênito não qualquer um de seus filhos, mas considerando que ele teve ou tem apenas um filho unigênito, que significa único, sempre em seu seio, seu Isaque, ele lhe deu, do que como poderia a infinita sabedoria de Deus fazer ou dar qualquer testemunho mais elevado de seu amor? Especialmente se você acrescentar o que está aqui evidentemente incluído, embora ainda não tenha chegado o tempo para que seja expresso abertamente, a saber, a quem ele deu seu filho, seu único filho, não ser rei e adorador em primeiro lugar, mas ele não o poupou, mas o entregou à morte por todos nós. Romanos 8:32. Para isso, para finalizar, lance seus olhos sobre seu desígnio e propósito em todos este negócio, e você descobrirá que foi que os crentes, aqueles a quem ele amou, não podem perecer, isto é, sofrer a mais miséria e ira para a eternidade, a maior que eles mereciam, mas tenha a vida eterna, glória eterna consigo mesmo, que por si mesmo eles não poderiam alcançar. E facilmente concedereis que ninguém tem maior amor do que este. Agora, se o amor aqui mencionado for o maior, o mais alto,
E o mais importante de todos, certamente não pode ser aquela afeição comum por tudo o que discutimos antes, pois o amor pela qual os homens são real e eternamente salvos é maior do que aquele que pode consistir no perecimento dos homens para a eternidade. Em segundo lugar, a Escritura afirma positivamente esse mesmo amor como o principal ato do amor de Deus e o que ele deseja que notemos em primeiro lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus elogiou seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós e plenamente por nós. 1 João capítulo 4, versículo 9 ao 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto, este amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Em ambos os lugares, a eminência desse amor é apresentada com muita ênfase aos crentes, com expressões que não podem ser acomodadas a uma veleidade natural para o bem de todos. Em terceiro lugar, que ver todo o amor em Deus é apenas querer o bem aos que são amados. Eles certamente são objeto de seu amor, a quem ele pretende aquele bem que é o resultado e o efeito desse amor. Mas agora a questão desse amor ou bem intencionado, não perecendo e obtendo a vida eterna por meio de Cristo, acontece apenas e que é concedida apenas aos crentes eleitos. Portanto, eles certamente são objeto desse amor, e somente eles, que era o que tínhamos que declarar. Em quarto lugar, aquele amor que é a causa de dar a Cristo é também sempre a causa da concessão de todas as outras coisas boas. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas de graça? Portanto, se o amor ali mencionado é a causa do envio de Cristo, como deve também fazer com que todas as outras coisas sejam dadas com ele. E assim não pode ser para mais ninguém, exceto aqueles que têm essas coisas concedidas a eles, que são somente os eleitos, somente os crentes. Quem mais tem graça aqui ou glória no futuro? Em quinto lugar, a palavra aqui significa, em sua importância nativa, amar de modo a descansar neste amor, que como pode permanecer com ódio e um propósito eterno de não conceder graça eficaz que está no Senhor para com alguns, não será facilmente evidenciado. Agora que o leitor cristão julgue se pelo amor de Deus neste lugar mencionado deve ser entendido uma natural velidade ou inclinação em Deus para o bem de todos, eleitos e réprobos, ou o amor peculiar de Deus aos seus eleitos, sendo a fonte de um maior bem que já foi concedido aos filhos dos homens. Esta é a primeira diferença sobre a interpretação dessas palavras. Em sexto lugar, a segunda coisa controvertida é o objeto desse amor, pressionado pela palavra mundo, que nossos adversários teriam que significar todo e qualquer homem, nós, os eleitos de Deus espalhados pelo mundo, com uma oposição tacida à nação dos judeus, que sozinhos, excluindo todas as outras nações, exceto alguns poucos prosélitos, antes da exibição real de Cristo na carne, tivemos todos os benefícios das promessas que lhes são apropriadas. Romanos 4:4. Em que privilégio agora todas as nações deveriam ter uma parte igual, para confirmar a exposição da palavra como usada pelos universalistas. Nada de peso que eu pudesse ver é apresentado, mas apenas a própria palavra, pois nem o amor mencionado no início, nem o desígnio apontado no final do verso. Possivelmente concordarão com o sentido que eles impõem a essa palavra do meio, ao lado quão fraca e frágil é uma ineferência da palavra mundo, por causa de suas várias acepções ambíguas e maravilhosas, já declaramos antes. 3 pobres mudanças eu encontro nos grandes campeões deste curso para provar que a palavra mundo não significa os eleitos. Justamente poderíamos esperar algumas razões para provar que isso significa ou implicava todo e qualquer homem no mundo, o que era sua própria afirmação, mas disso vocês têm um profundo silêncio, estando conscientes, sem dúvida, de sua incapacidade para tal desempenho. Apenas como eu disse, 3 pretextos argumentos eles trazem para refutar o que ninguém tentou provar, a saber que pelo mundo se entende os eleitos como tais, pois embora concedamos às pessoas aqui designadas e diretamente homens dentro e fora do mundo,
como todos e somente os eleitos de Deus, ainda assim não dizemos que eles são aqui considerados, mas sim sobre outra noção, como homens espalhados por todo o mundo, em si mesmo sujeito à miséria e ao pecado. De modo que quem quer que seja oponha à nossa exposição deste lugar deve primeiro provar que pelo mundo aqui deve ser necessariamente entendido todo e qualquer homem no mundo, ou em segundo lugar, que não pode ser tomado indefinitivamente para os homens no mundo que materialmente são eleitos, embora não seja considerado sobre essa formalidade. De modo que todos aqueles floreiros vão de alguns homens fazem com essas palavras, colocando a palavra eleito na sala da palavra mundo, e em seguida cunha a consequência absurda, estão bem ao lado do negócio em mãos. No entanto, além disso, negamos que, pelo fornecimento da palavra eleito no texto, qualquer absurdo ou inverdade se seguirá com justiça. Sim, aquele floreio, que geralmente é feito assim, é apenas um bicho-papão para assustar os fracos, pois suponha que devemos ler mais assim. Deus amou os eleitos de tal maneira que deu seu Filho unigênico para que todo aquele que nele crê não pereça. Que inconveniente se seguirá agora, porque dizem eles que alguns dos eleitos a quem Deus tanto amou a ponto de enviar seu Filho possa perecer. Porque eu oro, é porque ele enviou seu Filho para que ele não perecesse, mas porque se diz que todo aquele que nele crê não perecerá, o que sugere que alguns deles podem não acreditar. Muito bem, mas onde estão tal sugestão? Deus projeta a salvação de todos eles em palavras expressas para quem ele envia seu Filho, e certamente todos os que serão salvos crerão. Está na palavra quem crê, que seja que é distribuída do mundo entre os que creem e os que não creem, e não para os outros, para uma parte da distribuição e não para outra. E se não restringe o amor de Deus pretendendo a salvação de alguns, então não é distributivo do objeto mencionado anteriormente. E se o reprimir, então nem tudo se destina ao amor que moveu Deus a dar seu Filho. Em segundo lugar, nego que a palavra aqui seja distribuída do objeto do amor de Deus, mas apenas declarativa de seu fim e objeto em dar a Cristo na busca desse amor, a saber, que todos os crentes possam ser salvos. De modo que o sentido é: Deus amou seus eleitos em todo o mundo, que deu seu Filho com esta intenção para que por ele os crentes fossem salvos. E isso é tudo que qualquer objeta deste lugar para refutar nossa interpretação. Primeiro, nossa primeira razão é tirada do que foi provado anteriormente sobre a natureza desse amor, que aqui se diz que ter o mundo por seu objeto, que não pode ser estendido a todo e a cada um no mundo, como será confessado por todos. Agora, tal é o mundo. Aqui como é amado, como aquele amor que descrevemos aqui e provamos ser aqui pretendido. Mesmo amor que é, primeiro, o mais transcendente e notável, segundo, um ato eterno da vontade de Deus, e em terceiro lugar, a causa de enviar Cristo, quarto, de dar toda a coisa boa nele e com ele, em quinto lugar, uma fonte segura de salvação para todos os amados com ela, para que o mundo amado com este amor não possa ser todos em cada um no mundo. Em segundo lugar, a palavra mundo no versículo seguinte, que carrega o sentido disso e é uma continuação do mesmo assunto, sendo uma descoberta da intenção de Deus em dar seu Filho, deve necessariamente significar os eleitos e crentes. Pelo menos apenas aqueles que no evento são salvos, portanto também neste. É verdade que a palavra mundo é usada 3 vezes nesse versículo em sentido dissonante, por uma invenção não incomum na escritura, como foi declarado antes, é o último lugar a que isso se refere, e tem o mesmo significado que o mundo no versículo 16, para que o mundo por meio dele seja salvo. Para que seja salvo. Ele descobre o objeto, propósito e intenção de Deus, o que era para o mundo que ele tanto amava, até mesmo sua salvação. Agora, se isso foi entendido por qualquer um que não seja crente. Em terceiro lugar, não é incomum com a Escritura chamar o povo escolhido de Deus pelo nome do mundo, como também de toda a carne, todas as nações, todas as famílias da terra e expressões gerais semelhantes. Portanto, não é de admirar se aqui eles são chamados, a intenção do lugar é exaltar e magnificar o amor de Deus para com eles, que recebem um grande avanço para serem todos um mundo. Assim, são denominados, onde se diz que Cristo é seu Salvador, João 4,42, que certamente ele é apenas daqueles que são salvos. Um Salvador de homens não é salvo, é estranho.
Também João 6:51, onde se diz que ele se entrega por sua vida. Claramente no versículo 33 do mesmo capítulo, ele dá a vida ao mundo. Se for qualquer um, exceto os seus eleitos, todos os homens julguem, pois o próprio Cristo afirma que dá vida apenas às suas ovelhas, e que aqueles a quem ele dá a vida nunca perecerão. Assim, em Romanos 4, versículo 13, Abraão é dito pela fé como herdeiro do mundo, que no versículo 21 é chamado para ser pai dos fiéis. E Romanos 11, versículo 12, diz que a queda dos judeus é as riquezas do mundo, que o mundo compreende apenas crentes de todos os tipos no mundo, como o apóstolo afirmou que a palavra deu frutos em todo o mundo. Colossenses 1, versículo 6. Este é o mundo que Deus reconcilia consigo mesmo, não imputando-lhe as suas transgressões. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Que é atendido com bem-aventurança em todo aquele a quem esse não imputação pertence. Romanos 4, versículo 8. E por diversas razões evidentes é que eles têm esta denominação, como, primeiro, distinguir o objeto deste amor de Deus da natureza angelical, que pereceu totalmente em todos os indivíduos caídos, que a Escritura também faz cuidadosamente em termos expressos. Hebreus 2, versículo 16. Chamado este amor de filiapia, Tito 3 e 4. Em segundo lugar, reverter e rejeitar a jactância dos judeus, como se todos os meios de graça e todos os benefícios pretendidos lhe fossem apropriados. Em terceiro lugar, para denotar essa grande diferença e distinção entre a antiga administração da aliança, quando estava vinculada a um povo, família e nação, e a nova, quando todos os limites foram quebrados, a plenitude dos gentios e os cantos do mundo deviam ser obedientes ao centro de Cristo. Em quarto lugar, para manifestar a condição dos próprios eleitos que são assim amados, para a declaração da graça gratuita de Deus para com eles, sendo desprovidos de todas as qualificações, mas apenas daqueles que o indicam terrenas, perdidas, miseráveis e corrompidas, para que pelo menos tanto possa ser facilmente obtido que da própria palavra nada possa se opor justamente à nossa exposição deste lugar, como já foi declarado, e será mais manifesto. Em quarto lugar, se todos no mundo são destinados, porque o Senhor na busca desse amor não revela Jesus Cristo para cada um a quem ele tanto amou? Estranho que o Senhor ame os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito por eles, e ainda assim, nenhuma vez de forma alguma signifique este seu amor por eles, como inumeráveis ele não faz, que ele deve amá-lo e ainda assim ordenar as coisas em sua sábia dispensação, que esse amor seja totalmente em vão e infrutífero. Ame-os e, no entanto, determine que eles não receberão nenhum bem por seu amor, embora seu amor realmente seja uma vontade do maior bem para eles. Quinto, a menos que você conceda, primeiro, que alguns sejam amados e odiados também desde a eternidade. Em segundo lugar, o amor de Deus por inumeráveis é infrutífero e vão. Em terceiro lugar, que o Filho de Deus seja dado àquele que primeiro nunca ouviram falar dele. Em segundo lugar, não tem poder concedido para acreditar nele. Em quarto lugar, que Deus é mutável em seu amor ou então ainda ama aqueles que estão no inferno. Em quinto lugar, que ele não dá todas as coisas àqueles a quem ele dá seu Filho, ao contrário de Romanos 8:32. Em sexto lugar, que ele não sabe com certeza de antemão quem deve crer a ser salvo, a menos que, digo, todas essas blasfêmias e absurdos sejam concedidas, não se pode sustentar que por mundo aqui se entende toda e cada um na humanidade, mas apenas os homens em comum espalhados pelo mundo, que são os eleitos. A primeira diferença sobre essas palavras é com relação aos meios pelas quais esse amor do Pai, cujo objetivo é dito ser o mundo, é revelado a eles. Agora, isso é crendo que todo aquele que nele crê ou todo crente. A intenção dessas palavras que tomamos como sendo o desígnio ou manifestação do caminho pela qual os eleitos de Deus vêm a ser participantes dos frutos do amor aqui apresentados, a saber, pela fé em Cristo. Deus tendo designado isso para o único meio pela qual Ele nos comunicará a vida que está em seu Filho. A isso, algo foi dito antes, tendo provado que o termo quem não é distributivo do objeto do amor de Deus, aos quais também podemos acrescentar a seguinte razão. Primeiro, se o objeto estiver aqui restringido para que alguns apenas creiam e sejam salvos por aqueles por quem Cristo é enviado, então essa restrição e determinação dos frutos deste amor depende da vontade de Deus.
ou das próprias pessoas? Se nas próprias pessoas, então faça com que elas mesmas sejam diferentes das outras. Contrário a 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Se pela vontade de Deus, então você faz o sentido do lugar quanto a este particular, Deus amou a quem toda assim, mas alguns deles devem participar dos frutos de seu amor. Para que fim? Então eu rezo, ele amou aqueles outros, não é isto, fora com a espada e atravessa o dragão com a lança? Então fazem com que eles próprios sejam diferentes dos outros. Em segundo lugar, visto que essas palavras que todo aquele que crê aponta peculiarmente o objetivo e a intenção de Deus neste negócio, se restringe o objeto amado, então a salvação dos crentes é confessadamente o objeto de Deus neste negócio, e que distinguido dos demais, e se assim for, o resgate geral é um som vazio, não tendo dependência do propósito de Deus, sendo sua intenção realizada na entrega de seu Filho apenas para a salvação dos crentes, e isso de maneira determinada, a menos que você atribua a ele uma ignorância daqueles que devem crer. Essas palavras, então, todo aquele que crê, contém uma designação dos meios pelos quais o Senhor nos levará à participação da vida por meio do seu Filho, que ele deu por nós, e a seguinte palavra, de ter vida eterna, fazendo todo o conselho de Deus neste assunto subordinado à sua própria glória. Segue-se que Deus não deu seu Filho, primeiro, para aqueles que nunca acreditam, segundo, muito menos para aqueles que nunca ouviram falar dele, e tão evidentemente carecem de meios de fé. Terceiro, para aqueles a quem ele determinou não conceder graça eficaz para que crescem. Vamos agora, leitor, tomar as várias partes dessas exposições opostas, pensar tudo, tentar todas as coisas, especialmente o que deve ser considerado o amor de Deus, e assim indagar seriamente se é apenas uma afeição geral e uma natural para o bem de todos, que pode estar com o parecimento de todos os que são amados, ou amor peculiar e transcendente do Pai para com seus eleitos, como antes estabelecido, e então determinar se um resgate geral e frutífero em relação ao mais por quem foi pago, ou a redenção efetiva apenas dos eleitos, tem um fundamento mais firme e forte nessas palavras de nosso Salvador. Lembrando ainda que são produzidos com o mais forte suporte da causa adversa, com a qual é mais evidente tanto a causa do envio de Cristo quanto o fim pretendido pelo Senhor ao fazê-lo.